A gente embarca agora para Brasília. Brasília, capital federal, de onde fala ao vivo a jornalista Rosiane Carvalho, colunista de política da Band News Difusora FM, que faz uma cobertura toda especial do ATL, o Acampamento Terra Livre, 21ª edição deste movimento de luta pela demarcação de terras, pelos direitos dos povos indígenas. E a Difusora e a Band News Difusora tem uma cobertura especial, sempre cobrindo os assuntos de interesse do Brasil, do país, do Estado. Rosiane Carvalho fala conosco diretamente de Brasília. Tudo bem, Rose? Muito bom dia para você. Oi, Rafael. Bom dia para você, para a Diene. Bom dia para todos os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Bom dia. Nós estamos aqui no 4º dia de cobertura do ATL, do Acampamento Terra Livre aqui em Brasília. E hoje eu estou na tenda da UMIABA, que é a União das Mulheres da Amazônia Brasileira, que elegeu ontem sua nova representante, sua nova coordenadora geral, uma amazonense. Estou do lado aqui da Marinete Tucano. Ela está numa mesa, mas ela vai dar uma palavra aqui especial com a Band News rapidamente. Marinete, qual a importância da política e do que vocês constroem por meio da UMIABA para as mulheres do Amazonas e da Amazônia? Olá, bom dia a todos os ouvintes e a todas que estão nos ouvindo nesse momento pela Band News. Recentemente eleita, pela União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, e a pauta é muito importante, que é a nossa pauta das mulheres indígenas nos todos os nobres estados da Amazônia Brasileira, é a violência que nós sofremos e as mortes das mulheres, por feminicídio, e também temos todos os tipos de violência presente no nosso território, estando na cidade também. Então, para mim que está entrando agora, já fazendo um processo de acompanhamento, então é importante trazer esse fortalecimento para as mulheres indígenas da formação mesmo, e trazer também para que se fortaleça dentro dos seus territórios, com as informações de políticas públicas das mulheres, e cada vez mais a gente também se libertar das violências e também cada vez mais também trabalhar isso e cobrar das políticas públicas que são executadas tanto no âmbito federal, municipal, e então a gente precisa disso, dessa renovação. Eu também sou mulher nova também, eu tenho 36 anos, então para nós amazonenses, vai ser um desafio para mim, porque se trata de 9 estados, são vários povos, várias línguas e desafios diferentes territórios. Muito bem, olha, eu agradeço a Marinete tirar esse tempinho para a gente, ela está coordenando a mesa aqui, claro que a gente vai chamá-la para ter um espaço maior na Band News, assim que a gente voltar para Manaus, para Amazonas, está em excelentes mãos. Sempre tem algumas marchas, algumas movimentações em Manaus, eu sempre encontro a Marinete com o bebezinho dela, e é exatamente isso. Fico muito feliz que esteja com você, um desafio que é importante, mas que precisa de uma pessoa como você, Marinete, de coragem. Obrigada, viu? Obrigada. É isso, Rafael. Nós temos também outras informações a tratar hoje, né? Exato, Rose, exato. Pode trazer aí pra gente, Acho que você tinha algum comentário para fazer também em relação à movimentação política aqui em Manaus, aqui no Amazonas, mas uma movimentação na academia, Na Universidade Federal do Amazonas, correto? Isso, a gente precisa dedicar um espaço aqui para falar um pouco sobre essa disputa que está ocorrendo na universidade em função do desenho que ela tomou em proporção, e também de muitos ouvintes nossos. A nossa audiência também tem muitas pessoas da academia, eles cobram conteúdo com toda a razão, a gente tem uma pauta extensa. Eu conversei com muita gente essa semana da universidade e me perguntava por que eu não consegui, Claro que a gente tem um tempo bom, mas a gente tem muita demanda, e tem pouca gente, então a gente trata com prioridade os assuntos da coluna de política e do Exclusiva. E por que a universidade não entrou? E conversando com essas pessoas todas, eu consegui compreender. A nossa prioridade se estabelece, Rafael, por relevância de conteúdo, ela se estabelece por definição de tomada de poder, então são vozes que têm relevância de conteúdo, vozes que tomam decisões no poder, e vozes que tratam sobre propostas sérias para a Amazônia e para o Amazonas, as pautas reais. Então é por isso que, via de regra, Câmara Municipal não entra na minha pauta, via de regra, Assembleia Legislativa não entra na nossa pauta, e aí é por isso que eu entendi que a disputa na Universidade Federal do Amazonas e a própria Universidade Federal do Amazonas como instituição não entra, muito embora individualmente muitos pesquisadores estejam sempre com a gente, tanto na coluna quanto no Exclusiva. Esse é um ponto importante. Então, quando você olha para a disputa da universidade, dessa reitoria, dessa vez, você vê mecanismos, parâmetros que reproduzem disputas até
com parâmetros de baixaria que a gente costuma rejeitar na política partidária. Você vê ataques misóginos, você vê tratamento de coisas inimagináveis, né, que pudessem acontecer no âmbito da universidade, né, coisa do medo do comunismo, né, aquela coisa toda. Isso é impensável que dentro do ambiente acadêmico, uma disputa que precisa de tantos debates se paute por essas questões. Eu não consigo compreender, mas quando a gente se aproxima um pouco mais, a gente percebe não só a universidade, mas por que a sociedade, a nossa sociedade em Manaus, a pauta está tão desqualificada, né? Há sim uma culpa também desse ambiente acadêmico e desses intelectuais, ou que deveriam ser intelectuais, a produzir o debate público também, a influenciar o debate público. Esse ponto. Eu quero me posicionar, e acho que deveria ser um posicionamento de todo mundo, né? De quem vai votar, de quem é candidato, não importa quem seja o candidato. Não se pode mais admitir violência de gênero, né? Tentar diminuir, desqualificar. Eu percebi que as candidatas mulheres no primeiro turno eram desqualificadas, uma tentativa até assim, que não combina nem um pouco com o currículo dessas mulheres, né? Ela é candidata do homem fulano de tal, ela não está preparada, ela é nervosa na fala, assim, aquele clássico ataque ao currículo das mulheres. É um absurdo. Eu pontuo especificamente a candidata que está no segundo turno, né? Como se ela fosse alguém manobrada por uma pessoa do PCdoB, o Heron Bezerra. Imagina você ver o currículo, com todo respeito ao Heron Bezerra que eu tenho, mas compare o currículo da professora Tanara com o currículo do Heron, acadêmico, né? É muito superior. Então você não pode dizer que essa mulher é alguém que está ali manobrada pelo Heron Bezerra, que também é professor da universidade. Um outro ponto é que eu falei na coluna passada, é que as pessoas têm que aprender a lidar com as escolhas. Se um candidato tira foto, né, com uma candidata, a Leia da universidade foi candidata na eleição passada, a professora Maria do Carmo. Ela se declara bolsonarista, né? E ele vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas e falar a respeito disso, como a professora Tanara também tem que arcar com consequência da sua filiação. Veja, eu não estou aqui demonizando política. O que eu não acho é que o debate a respeito da Universidade Federal do Amazonas deva ser reduzido a esse ponto, porque a universidade precisa dar muitas respostas para a comunidade acadêmica e para a sociedade aí no estado do Amazonas. Para encerrar minha participação, Rafael, e dentro desse contexto, que é um debate público qualificado e cria uma expectativa que isso também parta da universidade, dos seus eleitores, dos seus candidatos, enfim, das suas comissões, de tudo que envolve. Aliás, queria pontuar uma coisa antes de finalizar. Me causa muita suspeita que aliados de políticos aqui de fora do ambiente acadêmico, que não escutam o ambiente acadêmico, que não validam a palavra científica, né, estejam envolvidos nessa desqualificação do debate a respeito da disputa da reitoria do Estado da Universidade Federal do Amazonas. Esse é um ponto que a gente tem que estranhar e a comunidade acadêmica deveria estranhar também. Para finalizar, eu faço aqui a minha proposta de perguntas para os eleitores e também para os candidatos à reitoria da UFAM, Rafael. Então, eu gostaria que tivesse nesse debate, como ex-estudante da UFAM, mas que também gostaria de fazer uma pós-graduação na UFAM, ou seja, e que precisa da UFAM também para os debates, como jornalista, para os debates públicos da sociedade. Então, quais as propostas de política institucional para tornar a Universidade Federal do Amazonas uma universidade verdadeiramente amazônica, uma universidade de qualidade, né? Que trate nesses parâmetros também dessa estrutura, das suas políticas e do seu parâmetro social. Então, que propostas de política institucional para melhorar essa atuação da universidade como uma universidade amazônica do ponto de vista da política, da estrutura e da questão social. A outra pergunta, Rafael, que é importante que esteja nesse debate, na minha opinião, é que a UFAM, ela capta recursos de várias instituições, como a CAPES, como a FAPEAM, o CNPq e empresas privadas. Então, esses métodos de captação de recursos, eles definem as pautas da universidade e isso tem um impacto sobre a comunidade acadêmica, mas também sobre a sociedade.
Lembra o que aconteceu aí no caso da Potássio e dos indígenas Mura. Então, o que os candidatos pensam sobre autonomia universitária diante dessas amarras nos recursos, as relações da instituição pública com empresas privadas, a gerência desses recursos, desses negócios, o que eles pensam a esse respeito? E, por fim, a última pergunta minha aqui, qual política institucional para receber estudantes indígenas, quilombolas, promover que essas pessoas se interessem pela universidade, que elas permaneçam na universidade. Estudantes indígenas, filhos de agricultores, filhos de pescadores, filhos do interior do estado. É isso, Rafael. Muito bem, Rose. Obrigado pela participação aqui conosco, trazendo essa cobertura especial do ATL e também trazendo esse plus, esse a mais em relação à política, também falando sobre a eleição na UFAM. Hoje à tarde tem exclusiva com Rosiane Carvalho aqui na nossa programação.